Bom dia com Jesus, que a graça e a paz do nosso Deus esteja em nossos corações. Hoje pela manhã, ao começar a meditar na palavra, eu disse para Deus: Senhor, hoje eu não vou gravar, nem vou, eu vou somente meditar na tua palavra e vou orar. Mas me deparei com esse texto que mexeu comigo, mexeu o meu coração. E eu disse: eu tenho que compartilhar isso. Que está em Marcos capítulo 8, verso do 13 ao 21, que diz assim: E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para outra banda. E eles se esqueceram de levar pão, e no barco não tinha consigo senão um pão. E ordenou-lhes, dizendo: Olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E arrazoavam entre si, dizendo: É porque não temos pão? E Jesus, conhecendo isto, disse-lhes: Para que arrazoais que não tendes pão? Não considerastes, nem compreendeste ainda? Tendo os olhos, não vedes? E tendo os ouvidos, não ouvis? E não vos lembrais? Quando eu parti os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos de pedaço levantastes? E eles disseram: 12. E quando parti os 7 entre os 4.000, quantas alcovas cheias de pedaços levantastes? E eles disseram: 7. E ele lhes disse: Como não entendeis ainda? E Jesus falava isso porque quando eles entraram no barco com seus discípulos, foi para outra parte. Quando eles saíram, os fariseus começaram a disputar com ele, pedindo algum sinal de Jesus, mais uma vez para tentar Jesus. Então, a maldade naquele coração, aquela dúvida para poder pegar Jesus em alguma falha, eles pediam um sinal. Então, eles pedindo sinal, eles se tornavam incrédulos. Eles se tornavam pessoas que viam os milagres que Jesus fazia, viam as maravilhas que Jesus fazia e as palavras que ele falava, até a respeito da volta dele, os sinais que haveriam, mas eles ainda estavam tentando Jesus, porque eles não criam, porque os corações deles eram duros para crer. E Jesus, aproveitando isso, quando entrou no barco e os discípulos não levaram consigo o pão, anteriormente a essa passagem, eles tinham vivido a multiplicação agora dos 7 pães e alguns peixes, que era já a segunda multiplicação de pães que Jesus tinha feito à vista deles. E Jesus começa a discipular eles, ensinando a eles, corrigindo eles e dizendo para eles ter cuidado para que no coração deles também não crescesse o fermento dos fariseus. E qual era o fermento fariseu naquele momento? Era a incredulidade. Era querer um sinal para poder crer. Tendo já Jesus feito tantos sinais. E ele advertiu aos discípulos, e ele relembrou aos discípulos da primeira multiplicação, quando Jesus partiu os 5 pães para 5.000 e perguntou para ele: quantos cestos sobraram desses 5 pães que foram multiplicados? E eles disseram: 12. E Jesus lembrou a segunda multiplicação, falando para ele: e quando eu parti os 7 pães para 4.000, quantos cestos ou alcovas sobraram? E eles disseram: sobraram 7. E Jesus disse: como não entendeis ainda? E como vocês não entendem que eu posso fazer desse pão, desse um pão que temos aqui no barco, fazer multiplicar para nos alimentar? E Jesus alertava ele para que eles não tivessem o fermento da incredulidade, porque quando a gente não crê, quando a gente não passa a fé que temos, que realmente temos no Senhor, a gente
A gente pode passar para as pessoas a nossa incredulidade e contaminar as pessoas com a nossa incredulidade. E é isso que o Senhor repreende. Vocês não creem ainda que eu posso fazer deste pão que está aqui no barco a multiplicação como eu fiz e vocês presenciaram? Jesus puxa a eles a lembrança de que não somente o Senhor multiplicou os 5 pães e os 7 pães, Ele fez sobrar. Muito mais do que o milagre da multiplicação, foi sobrar da multiplicação de uma vez, da primeira vez, 12 cestos, e da segunda, 7. E Jesus disse, olha, estava querendo passar para ele, olha, eu não só posso multiplicar, mas eu posso fazer sobrar. Vocês sabem que eu fiz isso, vocês viram. Que dureza é essa em vossos corações de não crer? Jesus não se agrada de quem não crê. A palavra do Senhor diz que o Senhor se agrada de quem tem fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então a gente agrada a Deus quando a gente tem fé. Quando a gente crê. O Senhor fala que se nós crermos, nós veremos a sua glória. Então se a gente não crer, a gente não vê a glória de Deus. A gente precisa praticar aquilo que a gente crê. A gente precisa lembrar dos milagres que Jesus já fez. E saber que Ele pode fazer novamente. Que Deus não mudou. Que o Senhor não muda. Quem muda somos nós. Nós é que temos a facilidade de esquecer aquilo que Deus fez na nossa vida. Fez na vida da nossa família. Fez na vida do povo de Deus. A gente precisa abandonar esse fermento. Que pode trazer uma contaminação na massa. Porque o fermento é justamente isso. São micro-organismos, bactérias que contamina toda aquela massa e faz ela levedar. E Jesus estava alertando para que eles, como seus discípulos, crescem. E nós somos discípulos do Senhor Jesus. Precisamos crer e precisamos confiar e precisamos espalhar essa fé. Essa fé no nosso Senhor, em nosso Deus, a gente precisa espalhar. Se é para espalhar alguma coisa, que seja espalhada a nossa fé. A nossa confiança, que as pessoas vejam que a gente somos pessoas que crê, confia, e não pessoas que se esquecem, e não seus filhos que se esquecem daquilo que Ele já fez, porque o Senhor, Ele fez e faz milagre, Ele opera muitas maravilhas. Hoje em dia a gente não vê pronunciadas as maravilhas que Deus fez, são poucas que a gente ouve, existe, mas a gente precisa proclamar isso. A gente precisa dizer e a gente precisa ter uma posição de crer e de mostrar para essa humanidade que a gente crê no Deus que a gente serve. E confiar nele de todo o coração, não com hipocrisia, não com fariseísmo, que diz que crê que obedece, mas na verdade não obedece. Não como Herodes, que sabia que João estava falando a verdade. Mas ele foi contaminado pelo fermento e contaminou aquelas pessoas, porque ele não se deixou ser contaminado pelo aquele fermento e matou e decapitou João. Ele não sabia que João era um servo de Deus, mas era tudo falso. O sentimento dele era falso. E quando a gente, irmãos, fala de algo, mas a gente não crê, a gente é falso. A gente é fariseu. Os fariseus eram pessoas falsas, que falavam o que não praticavam. E a gente precisa mudar essa atitude e ser pessoas verdadeiras, porque o Senhor nos deixou a verdade para ser proclamada. E se a palavra de Deus é verdade, eu tenho que crer nessa verdade e viver essa verdade. Creia. Passe a acreditar, não importa o que esteja acontecendo. Se o Deus que já fez na sua vida, já fez, Ele é poderoso para fazer novamente. Agora o que falta em nós é fé. O que falta em nós é crer. O que falta em nós é lembrar de que o Senhor, Ele fez e pode fazer novamente. Deus tenha misericórdia de nós.
Que a graça de Deus permaneça em nós, em nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém.